Então, irmãos, hoje eu quero trazer para vocês aí a curiosidade de em quantas partes são divididas a Bíblia no Novo Testamento. No vídeo passado eu trouxe para vocês em quantas partes é dividido o Antigo Testamento. E neste vídeo, então, desta sequência de Você Sabia, eu trago a vocês em quantas partes é dividido o Novo Testamento e quais são elas, irmãos. Então, para começar então o nosso vídeo, irmãos, eu já quero ser bem claro respondendo que são 4 partes. A primeira, biografia, a segunda, de história, e a terceira, doutrina, e a quarta, profecia. Essas são as 4 partes que dividem o Novo Testamento, que foram escritos, irmãos, pelos discípulos e apóstolos de Jesus Cristo. A primeira delas, que é a biografia, significa o quê? Os escritos da vida de Jesus, pois grafia é escrita e bio é vida. Então, os escritos da vida de Jesus, as boas novas, os evangelhos. Essa, então, é a primeira parte que é dividido o Novo Testamento, que são Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 evangelhos, então, que é a primeira parte. Existe um detalhe que são Mateus, Marcos e Lucas, que são os evangelhos sinóticos, pois eles são bem iguais ali nas passagens que eles vão escrevendo, né? São bem quase a mesma coisa, são os acontecimentos da vida de Jesus. E o de João, que é bem mais um pouco para frente, então, que não é um dos sinóticos, é apenas Mateus, Marcos e Lucas. E depois, então, vem o evangelho de João. Então, irmãos, aí a primeira parte. A segunda parte é a história. É apenas um livro que contém o livro de Atos dos Apóstolos. Ele foi escrito por Lucas, assim como Lucas também escreveu esse, ele escreveu também o Evangelho de Lucas. Ele escreveu esses 2 livros. Então, a segunda parte é o livro de histórias, que é o de Atos dos Apóstolos. É apenas este livro. A segunda parte. A terceira parte, então, é a doutrina, que são as epístolas, as cartas. As cartas, irmãos, são aí, a maioria escrita por Paulo. Paulo escreveu 13 cartas, sem contar a de Hebreus, que é um livro de autoria desconhecida. Apenas o livro de Hebreus do Novo Testamento, que não existe uma autoria confirmada. É um livro sem um autor. Muitos dizem ser Paulo, mas não é confirmado. Então são 13 cartas escritas por Paulo, que são cartas pastorais e cartas locais. Detalhe, irmão, são 9 cartas locais. O que é as cartas locais? São as cartas que Paulo escreveu às igrejas. Corinto, de Roma, de Tessalônica, de Gálata, em Efeso. Então são as igrejas, são as cartas locais. São as 9 cartas, as epístolas de Paulo locais. E 4 delas, irmãos, são as cartas pastorais. É onde Paulo escreve a determinada pessoa. Assim como o seu discípulo fiel e amado Timóteo, ele escreveu 2 cartas. Também escreveu a carta a Tito, escreveu a Filemon. Então essas 4 cartas são pastorais. 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemon. 4 cartas pastorais e 9 cartas locais. Também temos as cartas universais, irmãos. As cartas universais não é como Paulo escreveu a determinada pessoa ou determinado local, igreja, né? As cartas universais são para todas as pessoas e lugares. E quais são as cartas pastorais? São 1ª e 2ª de Pedro, né? Antes tem a de Tiago, né? A epístola de Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª de João e Judas. Estas são as cartas universais. Então, contendo aí, então, as cartas pastorais, locais e universais, que são de doutrina. A terceira parte que é dividido o Novo Testamento. E a quarta e última parte é apenas um livro, que é o livro Revelação Apocalipse, que é o livro profético. Então, o livro que foi escrito por João. O interessante, irmãos, que João escreveu esse livro na ilha de Patmos. A história de João é bem interessante. Ele foi jogado até mesmo no caldeirão fervente e não morreu. Foi daí então que eles levaram ele para não pregar mais para a ilha de Patmos. Mas mesmo assim João ainda escreveu o livro apocalíptico, esse livro profético. Irmãos, Deus, o poder que há em Deus, o fogo ardente que há em nós quando somos de Cristo, assim como aconteceu com João, porque quando eles jogaram João naquele caldeirão e João saiu vivo, o que há de mais quente que estava naquele caldeirão era o que estava em João.
Era o fogo do Espírito Santo. Aquilo que estava em João era mais quente ainda do que o que estava no caldeirão, irmãos. Então, o fogo que arde em nós, a chama do Espírito Santo que há em nós, é mais forte do que tudo deste mundo. Assim como Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha, daquele fogo, então o fogo deste mundo não é nada comparado ao fogo do Espírito Santo, irmão. Por isso, então, que João não morreu, não veio a morrer. Ele foi levado, então, para a ilha de Patmos, para não pregar mais, mas ele escreveu, então, o livro Apocalipse, o último livro da Bíblia, que é o livro profético, e a quarta e última parte, que é dividido o Novo Testamento. 4 partes, então, irmãos: biografia, história, doutrina e profecia, que são os evangelhos, o Atos dos Apóstolos, a doutrina, que é as epístolas, as cartas, e o último, que é então a profecia. Amém, irmãos? Então eu deixo aí essa curiosidade para vocês aí, agradeço a todos vocês que estão participando do vídeo aí, visualizando, deixando like. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, e até um próximo vídeo, uma próxima curiosidade aí da nossa sequência de vídeos. Você sabia? Que Deus abençoe todos e a paz de nosso Senhor Jesus.